Oi, Margot, boa tarde. Boa tarde, gente, boa tarde. Peraí. Como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Oi, Tati, boa tarde, Angelita. Tô esperando a André entrar. Deixa eu tentar enviar de novo aqui para ela. Vamos ver se agora foi. Ah, agora foi. É. Oi, Aí, André, boa tarde. boa tarde, tudo bem? Bem, hoje a gente veio conversar sobre um assunto, né, que a galera fala muito sobre querer dar o próximo passo e não conseguir, né? Querer dar o primeiro passo, querer alcançar o próximo passo e muitas das vezes não conseguir porque um monte de coisa fica impedindo, né? Quantas são as Exatamente. coisas que a gente quer fazer e não consegue fazer, né? Muitos falam, né? A gente escuta, a gente vê na internet, ir para o próximo nível, né? Mas na verdade, às vezes a gente não consegue dar realmente o próximo passo. A gente estava conversando muito sobre isso, né? E aí eu falando do primeiro passo, e aí você falando do próximo passo, que às vezes a pessoa ela dá o primeiro passo. E aí ela fica paralisada ali e ela não consegue avançar, né? Não vai para o próximo nível, né? Então, De assim, às forma vezes a nenhuma. pessoa fala, eu quero fazer uma transição de carreira. E aí ela até busca cursos ou vai até mesmo fazer uma outra faculdade, só que ela não consegue colocar. Ela até termina o curso, mas ela não consegue colocar aquilo em ação, porque Por conta do medo, né? algo impede, é um bloqueio. Às vezes é medo, às vezes pessoas ficam falando, isso é bobagem, deixa isso para lá. E quantas pessoas acabam, sem saber, matando o sonho da outra, né? As pessoas acabam se paralisando por conta disso, né? Sim, O medo, ele é o medo de ser julgada, porque é o medo de não dar certo, é o medo de ser muito difícil. A pessoa fica com medo de não encontrar recurso, não encontrar saída, e isso acaba paralisando, né? sim. É, hoje nos atendimentos, Rê, o que que você tem visto, né? Vamos ver se a minha percepção é a mesma que a sua. O que que você tem percebido que tem acontecido com essa coisa do próximo passo, do próximo nível? O que eu percebo muito é assim, às vezes a pessoa acha que não vai para o próximo nível, às vezes por conta da condição financeira, não vai para o próximo nível porque acha que não vai ter tempo, não vai para o próximo nível porque acha que alguém vai atrapalhar. Só que quando a gente para fazer uma análise mais profunda, entra com um processo, né, exercício para estar desbloqueando, o que a gente mais percebe é, às vezes, essa questão, ela está lá na infância, né? Vou citar aqui alguns exemplos, né? Imagina que a criança chega, ela quer falar alguma coisa, você vai ela falar alguma coisa para o pai e a mãe fala, espera aí um pouquinho, daqui a pouco você fala. Espera um pouquinho, porque tudo é prioridade, não é que a criança não tenha prioridade, não é sobre isso, mas é o quanto aquilo não era tão importante naquele momento. E aí a pessoa, você vai criando um hábito,
isso vai criando uma raiz ali, peraí, ó, eu tenho que deixar para depois aquilo que talvez era tão importante para mim, para priorizar coisas de outras pessoas. E às vezes a gente acaba priorizando outras coisas, né? Isso vai criando essa dificuldade para ir para o próximo nível. Então, eu fico pensando exatamente nisso, né? O quanto, eu acho que hoje, mais do que nunca, com essa coisa da internet, os pais acabam largando a criança no tablet ou no celular para não dar atenção, né? Muitos pais fazem isso, né? Porque eles trabalham o dia inteiro, estão cansados, e aí a hora que deveria pegar a criança para conversar, enfim, para interagir, aí às vezes os pais estão tão cansados que eles acham melhor ficar na internet, né? E é isso. Não, agora eu não posso. Eu acredito que é tanta coisa para fazer, o tempo está tão curto, né? O espaço do tempo está tão curto entre tudo que você tem que fazer fora e dentro de casa, né? Que são as coisas importantes que não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois. E aí, nessa situação toda, às vezes você acaba dando situações ali para a criança Meu Deus, para tá poder caindo aqui fazer meu essas suporte. coisas, para fazer as outras coisas, né? Isso acaba atrapalhando. E o maior problema nisso tudo é, quando chega na fase adulta, você tem sonhos, você tem planos, você tem meta, e às vezes você não consegue fazer, você não consegue ir para o próximo nível por conta disso. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Isso é uma situação que ela é muito desconfortável. Isso gera um incômodo muito grande. Tem pessoas que, às vezes, elas acabam caindo de cama, porque elas se sentem incapazes. E assim, a gente está falando de criança, por que a gente está falando de criança? Que é até o assunto que a gente falou no vídeo da semana passada. Porque é nessa fase, né, da criança que são criadas as crenças limitantes. Então, aí a pessoa se torna um adulto, né, com crenças, com medos, medo de ser julgado, medo, aquela coisa de ter ouvido tanto não, que a criança cresce com aquilo. Então, ela às vezes tem medo até de falar, de se posicionar, de dar a opinião dela, porque ela foi muito cortada, podada na infância, né? Isso E quantas reflete. pessoas não estão vivendo relacionamentos abusivos hoje, né, Andréia? Porque Exatamente. tem dó de outra pessoa, fica com dó de se posicionar, fica com dó de falar. Você São N situações aí que a pessoa acaba se paralisando o tempo inteiro, ela não se reconhece, você não se reconhece. Se você não se reconhece, você não tem força, você não consegue ir para o próximo nível, seja lá na vida profissional, num relacionamento. Eu fico com Sim. medo de ser julgada, eu fico com medo de estar atrapalhando alguém, eu fico com medo de gerar um problema. E isso aí acaba nos paralisando, e aí você não vai. E de verdade, assim, vamos falar da gente de qualquer jeito. Sempre a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Você vê que Jesus, né? Que é Jesus, Não ele agrada não tudo, né? conseguiu, ele não conseguiu agradar todo mundo, não consegue agradar todo mundo. Então é muito importante nós começarmos a nos reconhecer para poder avançar, porque o medo do julgamento, o medo da incerteza, assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, tá? Mas e se eu for? Tá, É. mas e se você não for também? O que é que vai acontecer, né? Existe um termostato, assim como a gente falou no outro vídeo, né? Que existe um termostato ali, ó, que é para a gente passar para o próximo nível, existe um desafio, isso é igual um joguinho de videogame, né? Então, a gente precisa pegar firme. Primeira coisa é traçar uma meta, ter um foco, o que é que eu quero, como é que vai ser isso aqui, o que é que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, quem é que vai me ajudar nessa jornada. É muito importante, né? Lembrar de Jesus, né? Que para ele passar por tudo que ele passou e fazer tudo que ele fez, ele não foi sozinho. E às vezes a gente fica com julgamento, mas o fulano eu acho que não vai ser legal. O fulano eu acho porque o fulano é assim. Eu acho que o fulano... Se você parar para olhar os discípulos, né? Ali tinha
pessoas de todas as formas. Tinha até traidor lá no meio, e nem por isso Jesus excluiu. Jesus pegou na mão e falou, vamos embora, porque a tua energia vai ser contribuição na minha caminhada. Então, às vezes a gente fica, eu não sei por que está dando interferência, está voltando eco para mim. Às vezes a gente não entende porque de muita situação na nossa vida não está indo para frente, porque às vezes a gente está com energia de pessoas ali que não está sendo contribuição, né? Não está sendo contribuição. E às vezes é aquela pessoa que vai te levar para o próximo nível, porque hoje quando eu paro para fazer uma análise da minha vida, e quando eu atendo, eu falo muito disso aqui para minhas clientes, eu falo assim, ó, se não fosse aquela pessoa, eu tenho muita gratidão por cada um que passou na minha vida, tanto as legais quanto as que não foram tão, que no meu ponto de vista naquele momento não eram tão legais. Mas eu falo, todas elas me fizeram avançar, me fizeram passar para o próximo nível, né? Porque tudo é contribuição, né? Tudo que acontece na vida da gente é contribuição. O que acontece de ruim é exatamente para trazer aprendizado, né? Eu até outro dia estava assistindo uma aula, aí a facilitadora falou, ó, a cura não acontece enquanto não tiver o aprendizado. Eu anotei porque essa frase eu achei bem interessante. Exatamente. Então, assim, às vezes a gente está buscando a cura, né? Mas ela não vai acontecer. É a lei da aceitação, né? Que aí quando a gente para entrar em constelação, a gente fala sobre a lei da aceitação. Enquanto eu não aceito, a história se repete. E aí, assim, eu acho que um desafio, né, para a gente é exatamente aquela frase sistêmica, né? Tudo foi como tinha que ser. E às vezes a gente não aceita, né? Nossa, mas por que às tinha vezes tá que ser pesado, daquele né? jeito? Às vezes a cruz tá pesada, tá difícil de carregar, você não tá conseguindo sair, você quer, mas não tá conseguindo caminhar, não tá conseguindo andar, né? Então, assim, por que tinha que ser daquele jeito? Mas aí a gente não tem que perguntar o porquê, e sim para quê, né? É extremamente importante, né? Entender assim, ó. Essa pessoa ficou no meu caminho. Eu comecei a minha trajetória com essa função. Hoje eu estou sentindo no meu coração de fazer isso aqui. O que é que isso aqui vai agregar? Como é que isso aqui vai ser contribuição para mim, para o planeta? Começar a ter clareza. E aí a gente começa a sair um pouco do julgamento, começa a tirar um pouco o medo dali, né? Todas as vezes que a gente para também de carregar as pessoas à nossa volta, fica mais leve para a gente poder seguir. Porque muitas das vezes as pessoas querem caminhar, querem fazer um monte de coisa e às vezes não consegue, porque está muito tempo ocupada com pessoas à sua volta, você fazendo um monte de coisa. Não é que as pessoas sejam um peso, mas às vezes você está pegando muita coisa, porque é outra coisa que a gente ensina, né? Que é essa parte, por exemplo, que eu aprendi com o nosso mestre Jesus, né? Eu vou curar, eu vou ajudar quem quer ser ajudado. E muitas das vezes a gente quer ajudar, a gente quer fazer coisa por pessoas que elas estão falando, mas eu não quero. Ah, isso aí eu não quero. A gente fala, não, você quer, eu vou te ajudar, porque eu sei o caminho. Não, mas a pessoa não quer, gente. A pessoa não quer. Essa energia também nos paralisa. Essa energia também, ela não nos conduz de uma forma leve. Porque aí tem todo um desgaste, né, de energia da nossa parte, doando uma energia para a pessoa que não quer ajuda e também o tempo, né? Nosso tempo é muito importante. Pois é, aí a gente deixa de fazer coisas que a gente planejou, que só precisava entrar em ação, a gente não faz, por conta dessas situações aí que acabam nos paralisando, né? Exatamente. Então, é muito importante lembrar sempre de... E, gente, coloca no papel, você vê que tá lá na Bíblia, né? Que são as escrituras. Ah, Neide, te adoro também, meu amor. Um beijo. É muito legal a gente lembrar de colocar no papel. O que é que eu quero? O que é que está me impedindo? Quem pode contribuir comigo? Você vai ver que vai começar a vir os pensamentos, vai vir os sentimentos, vai vir as emoções. E aí você começa a fazer pergunta para você mesmo. Ah, eu não consigo passar daqui. Aí você pede ajuda de um profissional. Mas se você conseguir colocar num papel, isso aí vai contribuir muito com você, vai contribuir demais. Isso aí já vai te ajudar, porque você vai falar, poxa, eu estou desgastando demais a minha energia
com a Andréia, tá bom. Então, o que eu posso fazer para contribuir com a Andréia, para a Andréia não ficar desgastando? Porque às vezes a Andréia tá vendo em mim, como é que eu vou dizer assim? A Andréia tá achando que eu tenho a solução para o problema dela, e ela tá buscando ajuda, só que às vezes ela não sabe pedir. Daí, quando você identificou, o que você faz, Andréia? O que você precisa? Ah, eu preciso de tal coisa. Então, beleza. Vamos lá que eu vou te ajudar. Ajudou ela a achar, encontrar a saída dela para ela seguir o caminho dela, e aí você vai seguir o seu. Isso aí vai ficar muito mais fácil para você poder. Respira, vai para o próximo nível, comemora, né, Andréia? Comemorar que conseguiu passar o nível é extraordinário. Sem contar que toda vez que a gente tenta passar para o próximo nível, acontece algumas situações para nos paralisar, né, Andréia? Você falou uma coisa aqui interessante sobre escrever, né? E isso daí a gente aprendeu há muitos anos atrás, já em PNL, né? Programação Neurolinguística, que a gente deve escrever as coisas. E assim, as metas, né? Sempre que a gente coloca uma meta no papel, a gente busca essa meta. Então, é importante que, se eu quero fazer uma transição de carreira, se eu quero mudar algo na minha vida, eu devo escrever e colocar uma data para aquilo. E aí, a gente fica com aquela data. Caso aquela data chegue e você não tenha conseguido, você altera a data, mas escreve novamente, porque isso vai mandando informação para o cérebro. É não desistir, né, Andréia? O importante é não desistir. Você pode até mudar de opinião, também você não tem que ser, porque eu falei que eu ia fazer isso e não vou mudar mais. Isso não precisa. Isso é comprovado cientificamente. Dr. Lai Ribeiro, que é, nossa, super das antigas, já falava isso. No ano 2000, eu fui numa palestra dele e ele falava sobre a importância de escrever, né, de se colocar datas. Então, assim, a gente tem a preguiça, né, de escrever. Então, é importante, sim, escrever o que você quer, quais são os sonhos. A gente vê muito na internet pessoa falando, faz uma lista de desejos. Se você quer trocar de carro, se você quer comprar uma televisão, se você quer trocar de casa, enfim, escreve e põe uma data para aquilo. Se aquilo não aconteceu dentro daquele prazo, você altera a data, mas você Só que é importante lembrar também que fé sem obra é morta, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos aí. Porque assim, eu fui lá e coloquei no papel, tá, beleza? Mas aí, o que você tá fazendo para alcançar esse objetivo? Sim, porque não, às vezes a pessoa fala, eu quero um que a emprego. pessoa vai correr atrás do que ela quer, né? Por exemplo. Porque, às vezes a gente ouve muito, mas eu já pus no papel, tá? Mas o que você fez para executar esse plano e chegar nessa meta? Por exemplo, eu tenho um carro, eu quero trocar. Eu vou começar a procurar o carro que eu quero, né? Então, assim, pode ser que hoje, para mim, seja impossível. Tá bom, mas eu vou planejar daqui a um ano? Vou começar a correr atrás do que eu quero? Quanto que eu tenho que guardar por mês? Exatamente, eu vou aumentar a minha renda para poder comprar esse carro? Exatamente. Então, assim, o importante é você realmente dar esse passo, de você deixar muito claro o que você quer. E eu acho que essa coisa de você escrever, visualizar, você vê que até padres estão falando acho que é o padre Christian, que eu vi um vídeo dele no Instagram, falando do quadro dos sonhos, né? O quadro dos sonhos já é falado há muito tempo, já existe naquele documentário do Segredo. Então, é importante sim. O que você quer? Você quer uma viagem? Você quer uma casa nova? Você quer um carro novo? Põe ali, né, uma foto, quer um relacionamento, põe ali o que você quer, visualiza aquilo, né? Sente aquilo, para que isso chegue até você. Então, assim, eu acho que algumas coisas que a gente precisa trazer mesmo para a nossa consciência o que eu estou fazendo para mudar de nível, para dar o primeiro passo. De repente eu quero emagrecer, então tá bom. E aquela academia que você não consegue se matricular? Eu não gosto de ir na academia. Será que eu não consigo fazer uma caminhada no parque 3 vezes por semana? Né? Eu não consigo sozinha. Né? Eu não consigo sozinha. Será que eu não consigo, então, arrumar uma pessoa que me acompanhe? Exatamente. Uma amiga? Pensa, quem é a pessoa que pode contribuir comigo nessa caminhada? Que vai ser divertido, viu, gente? Também não vai convidar uma pessoa para fazer caminhada com você, que tá com energia pior que a sua, não, pelo amor de Deus. Porque senão, em vez de ser um negócio legal, você vai voltar frustrado, precisando de terapia. Convida alguém que vai ser divertido, que vai ser legal para caminhar com você. Que aí contribui. É sempre assim, vou pedir... Não é para excluir ninguém, mas é para pensar assim, porque não presta excluir, lembra da lei da exclusão? Não presta excluir ninguém, mas é pensar assim,
quem é a pessoa que pode contribuir comigo, por exemplo, para fazer uma caminhada? Quem que vai caminhar comigo que vai ser super divertido, né? Como é que pode melhorar ainda mais? Faz pergunta para o universo, como pode melhorar ainda mais? Como é que vai ser mais divertido? Como vai ser mais legal? Como pode ser mais interessante? Qual é o presente por trás disso? Né, Andréia? É. Ô, Rê, a gente falou que a gente ia fazer uma live curtinha, né? Então eu queria que você passasse para o pessoal os tópicos principais que você acha que são importantes para que as pessoas possam realmente dar o próximo passo. E aí, depois que você falar esses 3 tópicos, acho que foram 3 ou 4 que a gente comentou, eu vou tirar uma mensagem sistêmica aqui para as pessoas que estão aqui Essa acompanhando. cartinha é maravilhosa. Eu vou fazer melhor, Andréia. Eu vou pedir para as pessoas que estão aqui na live com a gente, que depois vão assistir, deixar nos comentários o que é que impede ela de ir para o próximo nível. O que é que está te impedindo de dar o primeiro passo para o teu sonho? Eu tenho vontade de mudar de carreira. Aí é um primeiro passo, né? Mas assim, não, eu já estou lá fazendo a faculdade, mas eu me paralisei, eu não estou fazendo mais a faculdade. Então, aí seria dar um próximo passo. Então, assim, ó, deixa nos comentários pra gente o que é que você quer que a gente fale. O que seria interessante, sobre o que você quer ouvir. Porque, às vezes, o meu ponto de vista e o da Andréia é diferente. Olha lá, ó, a Neide está falando que o medo dela é de fracassar. A gente já vai falar disso, tá? Eu vou deixar anotado aqui para a próxima live. Medo do novo, olha, a Renata tá falando. Olha lá, Realmente, Renata, tá vendo? tudo que é novo, né? Oi, Jane, tudo bem? Olha lá, o que está me impedindo é criar vergonha na cara, eu preciso emagrecer e não posso nada. Ai, meu Deus. Mas não, ó, primeiro passo aí, Nani, pelo amor de Deus, meu amor, o primeiro passo é parar com o julgamento em cima de você. Toda vez que você fica se auto-julgando, você se auto-pune, piora essa situação aí. Então já pode começar a parar. Começa a colocar a mãozinha no coração, respirar fundo, levantar sua cabeça e se acolher. Começa a falar o quanto você é importante, olha para a tua história, para a tua trajetória. Eu que sou eu, tenho muito orgulho de você, tenho certeza que a André também tem. Imagina você quando para olhar para a tua história. Então, assim, ó, começa a se reconhecer. E depois a gente vai falar sobre isso. A Márcia está falando da insegurança. Realmente, a gente até pode combinar na próxima live, anotar esses tópicos. Eu estou anotando já. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer alguns downloads de Theta Healing. Nós vamos fazer, né, André? Então, a gente faz o download. No caso da Márcia, a gente vai fazer um download de confiança. Olha lá, a Evelyn está falando de saúde emocional, né? Então, assim, a gente pode trazer e fazer os downloads. Especifica melhor para a gente. Quando você fala de saúde emocional, o que você está querendo dizer? Qual é o ponto? Ô, Nani, aqui, ó, você tá falando, né, começar em janeiro, mudar de vida, já estamos no meio do ano e nada, mas vou ter o sentimento de merecimento. Então, olha lá, tá vendo, ó? Quando a gente para analisar isso aí, ó, tá onde a situação da Nani, ó, ela não se sente merecedora. A gente fez uma live, Nani. Não, a gente fez um vídeo. Depois a gente envia para você falando sobre merecimento. Mas eu ia te falar o seguinte: procrastinação, né? A gente procrastina muito. E realmente isso também é comprovado cientificamente. O tempo está passando mais rápido. Os cientistas estão pesquisando sobre isso. Então, parece que a gente acorda, começa a fazer as coisas que tem que fazer quando veja a hora de dormir de novo. Então, realmente, a gente já está no meio do ano e daqui a pouco a gente já está no Jingle Bell, né? Tá fazendo assim. Então, a gente precisa... E o Jingle Bell tá fazendo mesmo, né? A Evelyn falou em relação ao casamento. A gente tinha falado sobre relacionamento. Aí, ó, é uma situação que eu falo que é um desafio grande, porque aí a gente entra na situação de nós nos relacionarmos, e não é só com o outro. Aí a forma como eu me relaciono comigo. Porque é uma coisa que eu sempre falo, ó, imagina assim, ó, eu acordo hoje mal-humorada, eu não acordo bem. E aí o que acontece? Eu não consigo controlar os meus sentimentos.
Eu não controlo os meus pensamentos, mas às vezes eu quero controlar o sentimento, o pensamento e a ação da pessoa que mora comigo. Andréia, tá aí? Eu não sei se tá aparecendo com a minha live. Só um minutinho. Aqui, voltei. Voltou? Voltou, né? Voltei. Eu não sei se vocês me ouviram, eu não sei se deu para me ouvir. Vocês conseguiram me ouvir? O que eu falei em relação ao relacionamento? Ô, Evelyn, especifica só um pouquinho mais pra gente aqui sobre família que você colocou. Ah, deu para ouvir sim. Eu não tô, tá travado, eu não tô conseguindo ver, mas enfim, vamos embora. Bom, vamos lá. Eu quero ler aqui uma mensagem sistêmica, tá bom? Que eu tirei aqui. Vamos lá, olha. A permissão de quem você está esperando para voar? O incentivo de quem você está esperando para ir? O apoio de quem está esperando para escolher? Não delegue para ninguém o que só cabe a você. Não terceirize a sua vida, pegue ela de volta. Esse é um chamado para você escutar aquilo que faz o seu coração vibrar. Ele é o único mestre que te levará ao caminho da abundância e verdade. Aí a afirmação é: o meu coração é o meu mestre. É interessante falar isso, né, sobre o que faz o coração vibrar, porque aí a gente entra até mesmo no Access, que fala muito sobre, né, a energia da alegria. Aí a gente vai ter outras pessoas, né, estudiosos aí que falam sobre a energia da alegria é que cocria. A energia da alegria ela é mais alta na tabela de Hawkins do que a energia do amor. Né? A frequência da alegria é maior que a frequência do amor. Então, assim, é muito importante a gente estar alegre. Então, porque essa frequência da alegria vai trazer cocriações boas para a nossa vida. Exatamente. E assim, ó, que eu estava falando em relação ao que a Evelyn falou aquela hora que a gente controlar, né? Vou dar um exemplo aqui, gente. Por exemplo, tem dia que eu não acordo a 1000 por hora, tem dia que eu não estou super feliz, mas eu não me deixo abater. O que eu faço? Eu coloco música que eu sei que vai me fazer dançar, que vai ficar, o meu dia vai ficar mais leve. E eu sempre recomendo, eu falo, altere essa energia, levanta da onde você está. Para de ficar aí, ó, porque o amor constrói, o ódio destrói. Eu não tô bem, eu tô irritada. Aí o meu corpo já não gera ocitocina. Aí vem alguém e me cutuca, eu fico mais brava, eu fico com mais raiva. Aí pronto, se eu tinha um projeto, se eu tinha alguma coisa, eu já não vou fazer mais. E o que eu vou fazer com raiva, e aí não cria mais. Ô, Evelyn, olha só, isso que você escreveu aí é uma coisa que a Regiane e eu conversamos no sábado, que é um tópico muito, também. Né, Andréia? Né? Porque, assim, as crianças, elas estão bem difíceis com os pais, estão se sentindo autossuficientes. A gente estava falando muito sobre limite, né? Porque o quanto adultos hoje sem limites, que não gostam de ser contrariados, são crianças que não tiveram limite na infância. Então, é aquela coisa, né? É o poste fazendo xixi no cachorro, tá invertido. As crianças mandam nos pais. Tem um caso de uma pessoa aí que a criança com 3 anos não queria colocar o cinto de segurança. 3 anos, né? Na cadeirinha não queria colocar. Cara, não existe isso. Quem manda são os pais. Então, se os pais realmente não se posicionarem, tudo na nossa vida é posicionamento. Se a gente realmente não se posiciona, infelizmente, exatamente, a gente vai reconhecer o seu lugar, o que é que você veio fazer aqui. Isso muda, né? Tudo. Então, olha só, tem muita coisa para a gente falar, né? Muita. E aí, eu queria que você desse a mensagem final, porque aí eu tenho mais uma mensagem para a gente encerrar a live aqui. E aí amanhã a gente vai continuar com esse assunto, né? Que na verdade... Eu e a Andréia, nós estamos planejando, né? Como nós não controlamos nada, mas nós estamos planejando fazer aí 21 dias falando sobre esse assunto. Por isso que eu falei, se caso vocês quiserem mandar mais assunto no inbox ou no WhatsApp, pode mandar, não tem problema nenhum. E a gente vai... Porque assim, tem muito assunto, né? Tem muito assunto.
Mas, assim, uma coisa que a gente vem percebendo muito é essa questão, assim, ó, o quanto... Porque, vou dar um exemplo da Evelyn aí, essa questão dela. Às Uhum. vezes ela tá cheia de projeto, mas essa questão paralisa ela não consegue ir para frente porque ela não se sente merecedora. Poxa, eu não tô conseguindo controlar a minha casa, eu não tô conseguindo controlar meus filhos, como é que eu vou controlar a minha vida profissional? Como é que eu vou controlar outra coisa? Então, todas essas energias, elas nos paralisam. Elas nos paralisam de uma forma que não tem limite. A gente realmente não consegue passar para o próximo nível por conta disso aí. Ô, Rê, aqui, ó, eu li, né, eu não entendi o nome aqui. Cheguei agora e já curti. Qual é o tema da live de hoje? Ah, é Então, o que te impede de não, dar o não, primeiro eu passo ou para o ia falar próximo nível? o nome da pessoa, que eu não entendi. Mas o tema da live é o que te impede de dar o primeiro passo ou o próximo. É, eu queria falar duas coisas, tá, gente? A primeira coisa é, às vezes o primeiro passo ou o próximo passo a gente não dá porque a gente fica esperando Ah, é a Aline. Ai, Tudo bem, Aline. Aline. Então, Aline, o que te impede de dar o primeiro passo ou o próximo passo? Então, a gente está falando muito que, às vezes, a gente fica esperando aprovação das pessoas, né? A gente fica com medo de ser julgada. Então, a gente precisa realmente puxar as rédeas da situação, e até como saiu na cartinha que eu li ali, a mensagem foi o que faz o seu coração vibrar? Então, o que faz o seu coração vibrar é que você tem que buscar a frequência da alegria, porque a frequência da alegria é que cocria as coisas na nossa vida. A frequência da alegria ela é maior na tabela de Hawkins, né, na tabela de frequências, é maior do que a do amor. Então, a gente precisa realmente estar feliz, ter momentos que às vezes a gente só trabalha e vai para casa, trabalha e vai para casa, não tem um momento de descontração, não encontra as pessoas que a gente gosta. Isso tudo é necessário, a gente tem que ter equilíbrio na vida, né? E aí, falando agora da mensagem final, eu vou deixar minha mensagem, depois a Rejane encerra, mas eu ia ler uma mensagem só, eu queria ler duas aqui, Pode ler, Andréia, pode ler. porque são coisas bem... uma vai complementar a outra, tá? Não, e se Então, saiu é porque é para ler, né? Você viu a primeira? Veio com muita força, né? sim, e aí, essas mensagens, para quem não sabe, são mensagens sistêmicas, né? A Rejane é consteladora familiar e eu gosto muito da constelação, acho que traz, assim, uma consciência muito bacana pra gente. E aqui são mensagens sistêmicas porque eu sou fã da constelação. Então, olha só a mensagem. Dê um basta nos pensamentos de escassez. Chega de ser refém da sua mente. Tenha cuidado muitas vezes, ela mente. Porque o principal papel dela é te fazer sobreviver. A mente não sabe o que é superviver. Isso é coisa de alma. É hora de calar as vozes do seu racional e escutar o que faz milagres na sua vida. O teu sentir, o teu coração. Há um chamado do universo para você nesse exato momento. Se renda à sua intuição. Ela te levará a lugares sobrenaturais. E a afirmação é: eu me abro para conhecer o lado sobrenatural da vida. E aí a outra que saiu foi muito interessante, que é a mensagem, olha. Qual conversa difícil você está evitando? Pode ser com alguém ou consigo mesma. Eu sei que muitas vezes você quer evitar conflitos ou situações difíceis. Mas essa carta é um chamado para você não adiar mais o que precisa ser encarado agora. É hora de se posicionar com os outros e principalmente ser sincera consigo mesma, de que chegou a hora de mudar. Afirmação: estou pronta para a minha nova fase. Uau! Essa Que bom. mensagem, olha, essa última foi bem interessante, porque está falando aqui exatamente do posicionamento, né, que a gente estava conversando. É porque É assim, ó, isso. eu vou permitir ficar na tristeza e ficar na raiva até quando? Porque É. quando eu falo de posicionamento, viu, gente, não é só a gente se posicionar em relação ao lugar que tem, não, tá? É principalmente se posicionar em relação à energia que você está vibrando. Que para mim é o ponto principal, porque antes eu fazia um monte de coisa, mas eu não entendia. Porque quando eu mudo, o mundo muda. Eu falava, cara, mas eu já gastei uma fortuna com curso, eu estudo pra caramba,
Eu faço isso, eu faço aquilo, e as coisas não mudavam. Ah, mas eu mudei a minha postura, eu fui firme, não mudou. Ah, mas eu fiz isso, não mudou. Por quê? Porque eu preciso mudar aqui, ó. É mudar aqui dentro. Eu preciso mudar a minha vibração. Primeira coisa, tem que lembrar de mudar a vibração. Então, assim, ó, pega firme. Cara, não tá tendo como agradecer. Respira. Nossa, eu tô respirando. Tem gente precisando de aparelho agora. Nossa, eu tenho um trabalho, por pior que ele esteja, gente, por mais cansativo e estressante que esteja. Porque eu já tive trabalhando em lugares que hoje eu tenho muita gratidão, mas que eu falava, Deus, eu não vejo a hora de acabar o dia para eu ir embora, né? E assim, é onde eu falo, assim, ó, é olhar e falar, peraí, o que eu preciso fazer para mudar? Como é que eu vou mudar isso aqui? Né? O quanto eu... Porque, ó, gente, uma coisa que eu aprendi, enquanto eu não sou grata, eu não saio daqui, eu não vou para o próximo nível. Então, quando eu falo, é mudar isso aqui, ó, é mudar dentro. Começa a alterar dentro. Então, assim, ó, poxa, não tem como agradecer. Bota lá uma música divertida. Vai assistir um filme para dar risada. Não tem como, você vai começar a alterar. E aí você começa a agradecer. Porque quando eu falo de mudar, é nesse sentido. Poxa, pegar a situação da Evelyn, a energia da casa está pesada. O que eu posso fazer para melhorar a energia da minha casa? Dá um jeito de mudar a energia da tua casa. Dá um jeito de... Gente, faz ficar mais divertido, faz ficar mais alegre. Quanto mais você briga, ó, é ressonância. Ligou, apertou o controle remoto, ligou na Globo, vai assistir Globo, ligou no YouTube, vai assistir o YouTube. Então, assim, ó, tá na raiva? Vai ter mais motivo para sentir raiva. Então, começa a alterar dentro. Quando a gente fala de quando você muda, o mundo muda, é mudar dentro, é mudar a tua energia aqui dentro. E aí você vai ver que você vai conseguir mudar as suas ações, e aí é os milagres acontecendo. Começa a mudar uma coisinha aqui, a outra aqui, e quando você vê, você fala, caraca, que legal, como eu fui abençoado hoje, como foi divertido o meu dia, como eu fui agraciado e abençoado. É exatamente isso. Eu tirei 3 cartinhas aqui. Olha só que interessante, né? Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Olha isso, né? Nossa. Quantas são as vezes que a gente acha que, eu estou preso nessa situação, mas a porta está aberta. Às vezes é você que não sai de lá, né? Ó, Aline, gratidão. Ó, eu confirmo e reafirmo. Você é muito importante para a minha vida e para o sistema de que fazemos parte. Olha que coisa mais linda. Você tem todo... Gente, essa carta eu falo dela, fica arrepiada. Você tem todo o direito de recomeçar. Não importa o que tenha acontecido. Ah, mas vão falar de mim, vão me julgar. Meu bem, sinto muito. Falaram de Jesus. Falaram do nosso mestre. Vão falar da gente. E tá tudo bem, olha, ó, falou de mim, olha com amorosidade, não deixa essa energia te paralisar, não. Não fica dormindo com raiva, magoado, triste, porque, fulano falou de mim, não. Abençoa a pessoa, gente. Lembra, o que eu mando, volta. Então, abençoa a outra pessoa, abençoa. Evelyn, abençoa a tua casa, abençoa teus filhos, abençoa teu lar, meu amor. Gente, nós mulheres principalmente, né? Que é bíblico, a sábia edifica a casa e a tola com a própria mão destrói. Depois nós vamos falar sobre isso, né, Andréia? Mas assim, ó, é muito importante lembrar do poder que nós temos. A mulher, ela tem um dom. Você vê que nós somos o portal que traz a vida ao planeta. Nós temos um dom muito forte. Então, para toda situação, e o homem também pode, mas a mulher, ela tem essa... Digamos que é como se ela essa autoridade, essa autoridade, né? Ela tem. Então, assim, ó, pega, começa a abençoar a tua casa, cara. Vai em tudo aquilo que você tá de saco cheio, que você tá cansado. Começa a abençoar. Abençoa. É bíblico, vós sois deuses. Nós temos o poder de pisar na cabeça da serpente e de expulsar demônio. Então, assim, não fica aceitando coisa que não está agradando na tua casa. E não é sobre brigar, de novo, é mudar a frequência, mudar a tua energia para você poder dar o próximo passo. Tá bom, meus amores? Ó, vou pedir para vocês depois deixar em box aí o que vocês querem que a gente fale. Pode mandar ou para mim ou para André, vai ser um prazer. E amanhã a gente volta. Gratidão por vocês nos ouvirem. E a gente fica aqui
à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, é só mandar inbox, tá bom? Uma Gratidão, viu, ótima e Kay? abençoada e próspera semana para todas nós. Amém. Amém. Um beijo. Tchau.